Estão prontos para mais uma entrevista? Obrigada por nos acompanhar na conversa de hoje. Estamos recebendo Cristiane Kerches da Silva Leite, professora da graduação e pós-graduação do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada, Kelly. As políticas públicas têm se configurado como um campo de estudos e pesquisas fundamental no mundo contemporâneo, que congrega várias tradições multidisciplinares. Então, vamos discutir um pouco mais sobre essas questões com o auxílio da nossa convidada de hoje. Reforço que essa entrevista integra o curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Bom, então vamos para a nossa conversa, Cristiane. Eu começo perguntando qual é o contexto histórico de formação da disciplina Políticas Públicas. Bem, a gente pode pensar em políticas públicas, né, desde o final do século XIX, mas o ponto crucial, historicamente, de institucionalização e expansão das políticas públicas, especialmente as sociais, se deu a partir do contrato social do pós-guerra, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Um contexto de reconstrução do capitalismo pelas principais democracias do mundo, pelos países desenvolvidos. Então, aquele momento é um momento de organização da expansão do Estado, né? Um momento em que era preciso planejar, gerar informação e conhecer o que os governos fazem. Então, esse foi um momento crucial, realmente, que a gente pode pontuar historicamente de formação do campo das políticas públicas pelo olhar da ciência política. A gente pode dizer que demorou ou foi num tempo certo essa formação? Foi uma conjuntura, na realidade, foi um processo histórico que desembocou nisso. A gente pode pensar que já havia lutas sociais, já havia, na realidade, os trabalhadores sendo representados em congressos, em parlamentos, em poderes executivos dos países. Foi um processo histórico, né, crescente, mas aquele foi um momento chave, né, de reconstrução a partir do final da Segunda Guerra Mundial. E, Cristiane, o que você destacaria de marcas iniciais dessa formação do campo e os principais avanços nessas últimas décadas? Bem, o campo, ele tem algumas marcas muito características, né? Na realidade, uma ideia de se pensar a ação pública, né, a ação dos estados como algo que pode ser entendido por uma tecnicalidade, por informações, por uma racionalidade abrangente, né? A ideia de você tentar controlar as variabilidades por meio da ação dos formuladores e dos planejadores, né? Então, a própria concepção de política pública é entendida naquele momento como um ciclo sequencial, linear, fechado, né? Como se o ciclo desse conta. E o avanço que se deu no tempo, na realidade, foi o questionamento dessas premissas, né? A ideia de que a racionalidade ela não é ilimitada, mas ela é limitada, existem limites de recursos cognitivos, e que, na realidade, o processo de produção de política pública ele é muito mais desorganizado e imprevisto nas democracias do que esses precursores pressupunham. Então, teve avanços significativos, inclusive no campo da formação de agenda e da implementação, que tornaram o entendimento da política pública com poder explicativo mais poderoso, para a gente entender a complexidade atual, por exemplo. E ainda falando sobre a implementação, né, qual que foi o contexto da implementação das políticas sociais no Brasil nos anos que se seguiram à Constituição de 88? Bem, só para falar rapidamente, eu acho que a Constituição ela foi o desaguadouro de um processo de avanço do ponto de vista de construção de cidadania num país em que a cidadania se deu de forma regulada, controlada pela regulamentação do trabalho. Você tinha uma elite de trabalhadores que tinham direito a serviços. Com a Constituição, isso se ampliou do ponto de vista de status de cidadania. Contudo, aquele espírito dos constituintes não foi implementado assim, de forma literal. Ele foi implementado dentro de um campo de disputas muito forte, inclusive com interesses privados. O SUS claramente é um exemplo disso. Um sistema em que o caráter híbrido da implementação dele marcou todo o processo. Então, a gente teve uma disputa de narrativa no qual a questão universalista, integral, pública venceu na Constituinte. Nos anos 90, essa questão foi muito mais tensionada do que nos anos 80, por exemplo. Então, pouco tempo, né, se a gente for considerar.
o fator histórico, Sim. né? O relógio cronológico, vamos dizer assim, né? A questão Sim. cronológica. E olhando para o caso brasileiro como uma plataforma de mudanças significativas nas políticas sociais nos últimos 30 anos, quais têm sido os principais desafios relacionados à implementação interorganizacional? Então, com essa característica, pensando em implementação, dois campos de estudos importantes em implementação, tanto o interorganizacional como da burocracia de nível de rua. No campo interorganizacional, eu destacaria as relações federativas, o equacionamento das tensões, dos dilemas no campo federativo, né? O que que se verificou nos anos 1990? O processo de coordenação federativa, né? Porque, na realidade, você tinha o quê? Maiores atribuições para os municípios, mas não necessariamente as diretrizes do plano federal sendo implementadas como planejadas nos municípios no começo dos anos 90. Então, você tem que ter um processo de coordenação, de indução de comportamento das municipalidades para dar conta desse afinamento, para se chegar a uma política pública íntegra, né, inteira em todo o território nacional. É um processo complexo, então. Bem complexo, e até hoje ainda em construção. Porque, na realidade, você resolve uma coisa, avança na municipalização, mas aí, mais para frente, existe o problema da regionalização. Outras questões vão surgir, de financiamento, que até hoje é uma questão complexa em saúde. Burocrática, inclusive. Exatamente. Bom, e com relação à ação discricionária das burocracias, quais dilemas são apontados na literatura como pertinentes para a análise da implementação? Bem, eu vou citar alguns só, porque tem várias questões, a gente trabalha num campo indutivo, então não existe uma teoria geral, né? Muito específico, né? Não existe. Então, o que a gente pode dizer do ponto de vista de alguns dilemas? Por exemplo, existe a ideia de que a democracia, a burocracia, ela pode, na realidade, ser um elemento que aprofunde a democracia no campo local, né? Por outro lado, pode ser um elemento que gera um problema. Ao exercer uma leitura discricionária da política e fazer uma leitura muito específica, descolada da diretriz que foi pensada. É possível, Cristiane, não sei se a gente consegue exemplificar de alguma forma para quem está nos acompanhando poder entender um pouquinho melhor? Por exemplo, vamos pensar políticas transversais como políticas para mulheres, que envolve o quê? Creche, né? Envolve direitos humanos, envolve na área de saúde, políticas específicas, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, assim, os burocratas de nível de rua que trabalham com essas políticas, se a gente tem uma secretaria de mulheres que tem uma diretriz, que tem algumas ideias que estão na base, como fazer com que todos esses atores que implementem, desde de uma política, de um programa ligado à saúde da mulher, materno-infantil, até um programa ligado à educação, e, por exemplo, ligado à educação infantil, à creche, se articulem e conversem no mesmo tom, no mesmo diapasão, né? Essa burocracia, ela pode, cada um funcionar a partir das suas rotinas e suas crenças ou a partir de diretrizes. E isso pode ser aprendido. Na realidade, a visão de que a burocracia de nível de rua tem capacidade de aprender e experimentar é muito mais interessante do que a ideia de atrapalhar, no fundo. Mas a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades explicativas, né? Porque a variabilidade é muito grande, né? O problema é esse, né? Todo mundo ter essa abertura também, essa conscientização. Qual que seria o impacto das recentes mudanças na legislação que regula os gastos sociais nas políticas sociais em perspectiva histórica? Bem, aqui nós estamos falando da Emenda Constitucional 95, né, que foi aprovada no governo Temer no final do ano passado, que promove um limite de gastos sociais assim, draconiano, né? Durante 20 anos a tendência é reduzir ano a ano. Essas são as piores possíveis, né? Porque a gente não tem um país capitalista, equilibrado socialmente, sem políticas sociais. Historicamente não se verificou isso, né? Se não tem um investimento básico, pensando políticas sociais como investimento, não como um gasto no ralo, que vai para o ralo e vai embora, a gente não tem base civilizatória para os indivíduos, por exemplo, competirem no mercado de trabalho. Então, assim, é uma questão clássica, só que perpassa, voltando à primeira questão, perpassa a construção do campo, no período keynesiano, do pós-guerra, como a gente já discutiu aqui, e que hoje parece que os nossos formuladores, os nossos políticos, administradores esqueceram a história, né? Repetindo os mesmos erros, né? Pois é. Bom, e por isso também outra questão importante é a gente
o pessoal que está nos acompanhando ter essas reflexões, né? Sim. Inclusive para pensar até nas próximas eleições, no cenário político, em quem ele vai eleger e tudo isso. Observar as narrativas, né? E perceber os interesses que estão por trás. Acontecendo, os interesses. Algum outro ponto que você queira destacar antes da gente encerrar? Eu acho que o estudo da política pública é fundamental e esse olhar multidisciplinar é muito importante. Né? A gente entender que ela não se esgota do ponto de vista objetivo, mas que o que a gente chama de subjetividade? Interpretação dos atores, disputas, conflitos, ideias teóricas. Tem uma questão, que tem questões aí que a gente chama de cognitivas e subjetivas que são fundamentais da gente entender. E não só os especialistas, mas também o público leigo, acho que pode ter acesso a esse tipo de informação. E o público informação aqui também, né? Com certeza. Bom, o assunto é extremamente importante, relevante, mas infelizmente precisamos encerrar. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, Cristiane, foi ótimo conversar com você. Obrigada, Kellen, eu que agradeço. Bom, e obrigada também a você que nos acompanhou nessa conversa. A gente se vê na próxima. Até lá.